juniores, graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão com saudades? A gente também, viu? Todos estamos com muita saudade de vocês, de ver cada um de vocês na sala de aula, compartilhando a palavra, experiências, né? Mas em breve, se Deus quiser, estaremos juntos, né? Enquanto isso, vamos aproveitar a aula mesmo, gravada nessa aula, a aula da tia Miri e outras aulas que estão sendo bênção para as nossas vidas, né? Então, hoje, conforme a gente tinha falado, semana passada foi o encerramento da revista, hoje a gente vai dar início à nova revista, que é Juniores, né? Detetive Juniores, Experiências da Bíblia. Olha que bênção essa nova revista. Já tô com a revista de vocês, assim que possível a gente vai entregar, não é verdade? Então, nossa primeira aula hoje, o tema é firme como rocha. Isso aí, firme como rocha. E eu vou falar o registro dessa aula do detetive, mas antes de fazer falar sobre o registro, vamos fazer uma oração para a gente começar? Vocês estão animados aí? Espero que sim, tá? E aí, vocês também, enquanto, né, eu tô aqui preparando, vocês já pegaram as Bíblias, lápis para anotar, caderno? Então, vamos lá, gente. Qualquer coisa aí, dá um pause no vídeo para poder, né, acompanhar toda a lição, não é verdade? Aproveitar, né? Então, vamos lá. Aula firme como rocha. Vamos fechar os olhinhos e fazer uma oração? Vamos lá? Fecha os olhinhos, todos. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Tu és um Deus amoroso, um Deus que cuida de cada um de nós. Tu tens cuidado, Senhor, das nossas famílias, dos nossos filhos, Senhor. Continua, Senhor, conosco. Nós te pedimos nesse momento, abençoa esta aula, Senhor, que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor, e que ela venha frutificar na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Então vamos lá, firme como rocha é o tema. E o registro dessa lição, anota aí. Qual deve ser o meu comportamento diante daquele que me fortalece? Novamente, esse não é tão fácil não, igual os outros, hein? Qual deve ser o meu comportamento diante daquele que me fortalece? Já pensaram? Não é tão fácil, então vocês vão acompanhar a aula e aí vocês vão saber qual é a resposta desse registro. Então, a resposta é eureka, eu vou dar no final, tá bom? Então, nós vamos começar essa aula, estamos falando em rocha, firme como rocha, então a gente vai começar lendo Mateus. Anota aí, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que fala sobre o homem, fala sobre o prudente e o insensato. Então, vamos lá, capítulo 7 de Mateus, versículo 24, vou começar a ler aqui, vou ter que colocar o óculos porque eu não enxergo. Portanto, quem ouve estas palavras e as pratica é como o homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porém tinha seus alicerces na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Veja bem, então nós temos aí, né, um tema, nós temos um versículo de base, para um texto de base para a gente, que é sobre o homem prudente e o insensato. Quem é o prudente? Vamos dar crédito para o prudente hoje, é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica a palavra, não adianta só ouvir, nós precisamos aprender a praticar dia a dia a palavra de Deus nas nossas vidas, amém? E falando sobre o homem prudente, a gente vai dar início falando sobre um personagem da Bíblia, é um personagem bem conhecido de vocês, que a gente fala bastante lá na escola dominical nas outras classes. A gente vai falar hoje sobre Davi.
E então, vamos recapitular aí vocês, na memória que vocês aprenderam sobre Davi. Primeiro, Davi de pequeno era o pastor de ovelhas, né? O que ele fazia? Era um rapaz muito abençoado, porque Deus estava com ele. O Senhor escolheu Davi para ser rei do seu povo. Então o profeta Samuel foi até a casa de Davi e entre todos os filhos de Jessé, o Senhor escolheu ali Davi para ser rei, porque já tinha, né, o Senhor tinha estado assim, estava triste com o rei Saul pelos seus comportamentos, então o Senhor escolheu Davi para ser rei. Porém, não foi, ele foi ungido e não foi rei naquele momento, ele foi realmente né, rei, praticar, né, ali muitos anos depois, mas ele foi consagrado como rei pequenininho. E que mais que a gente lembra de Davi? Que Davi tocava um instrumento muito lindo, que é a harpa, que tinha um som lindo, um som gostoso de ouvir, né? Diferente de todos que a gente vê, né? Naturalmente aí, que é o violão, a guitarra, o baixo, o ukulele e outros de cordas, né? Aqueles grandes. E Davi tocava esse instrumento chamado harpa. E com essa harpa, Davi, ele gostava de louvar a Deus, ele gostava de fazer louvores para Deus. Ele gostava aí de fazer poesias para Deus. E o Senhor habitava, né, assim, nos louvores de Davi, porque em alguns momentos o rei Saul, ele estava perturbado, né, e ele chamava quem? Sim, o próprio Davi para tocar sua linda harpa com sua melodia, né, e dessa forma o rei Saul se sentia melhor, se sentia bem. O que mais que vocês lembram sobre Davi? Davi e Golias, lembra do gigante filisteu que Davi derrotou na guerra? Sim. Então, esse foi um momento, né, importante, todos lembram sim de Davi dessa época, e foi assim uma vitória muito grande para o povo, né, de Deus. E quando eles voltavam, o exército de Saul voltaram dessa guerra, era muita alegria, então as pessoas festejavam, cantavam, dançavam, né, festejando a volta do exército, desses guerreiros, né, que tinha ganhado, e mencionava o nome de Davi. Então, assim, o rei, ouvindo uma das canções que as mulheres cantavam, o rei ficou muito irado e nasceu um sentimento dentro do coração dele chamado inveja, né? Então, o que essas mulheres cantavam que causava esse sentimento de inveja no rei Saul, né? Elas diziam em suas músicas, né, que Saul tinha matado milhares, mas Davi tinha matado centenas de milhares. Isso é uma parte da música que elas cantavam, da letra, né? Então Saul matou milhares e Davi matou centenas de milhares. Então nisso o rei Saul ficou muito nervoso, muito irado e começou a ter inveja ali de Davi, declarou ali sua inimizade mesmo contra Davi, e a partir daquele momento ele passou a perseguir Davi. Então assim, Davi foi começando a passar momentos difíceis, né, por causa dessa inveja do rei Saul. Davi também conquistou a amizade do filho do rei Saul, que foi Jonatas, né? Então eles eram amigos e essa amizade foi muito importante para Davi, porque Jonatas ajudou bastante Davi nessa fuga, né, da ira do rei, né? Então Davi passou por alguns momentos difíceis, teve que sair de onde ele morava, sair de perto dos seus amigos, da sua família, né? E fugir, porque senão o rei realmente ia junto com seu exército, ia matar Davi. Mas Davi, como era um homem diferente, um rapaz diferente, ele agia também, seu comportamento, suas ações eram diferentes, né? Davi, ele estava em um momento fugindo do rei, ele sabia que o rei estava pretendendo capturá-lo junto com seu exército, e Davi se escondeu numa caverna, né? E essa caverna era bem escura, junto com seus guerreiros, né? O exército de Davi. E o rei entrou nessa caverna para fazer suas necessidades. Isso aí, entrou lá para fazer suas necessidades. E aí o que aconteceu? Davi estava lá no fundo da caverna. E Davi,
estava com seus soldados ali. Os seus soldados incentivaram que Davi matasse. Falaram: olha, Davi, Deus entregou agora o rei Saul para você. Mata, né? Aí o Davi falou: não, não vou matar, longe de mim matar um rei ungido de Deus. Mas foi lá e discretamente, delicadamente cortou uma parte do manto lá do rei Saul. Cortou, né? Um pedacinho só. Então Davi saiu para fora dessa caverna e, claro, no lugar, né, que era seguro para ele, ele falou: olha, rei Saul, eu poderia te matar hoje, mas como eu não sou teu inimigo e não quero o teu mal, eu não te matei. Olha o pedaço aqui do teu manto, eu estive na caverna com você, você não me viu. E aí o rei falou: olha, Davi, realmente, né, percebo que você realmente não tem nada contra mim, então vou deixar você e não vou perseguir mais você. Mas não era verdade. E Davi continuou, né? Ele sabia que o rei Saul ia tentar matá-lo mais uma vez. Em outro momento, Davi estava, né, fugindo já com sua família, já tinha esposa. E Saul soube onde Davi estava e novamente lá vai o rei Saul tentar matar Davi. E aí todos estavam dormindo no acampamento, né? E estava o rei com a sua espada, né, com a sua lança, próximo à sua cabeça. E aí o chefe dos exércitos do rei do lado, todos dormindo. E Davi entrou nesse acampamento enquanto todos dormiam, tirou, né, a lança do rei e um jarro de água que estava próximo. Saiu, né, do acampamento num lugar também seguro e gritou: oh, chefe do exército, ó, Abner, você tá aí, você deveria ter, né, dado segurança pro teu rei, porque estive aí, poderia ter matado e eu não matei. Nisso o rei Saul sai do acampamento e falou: ó, é você, meu filho, Davi. Ainda fala que é filho, né? É você, meu filho. Ah, sou eu. Então, tô provando para você, rei, que eu não quero o seu mal, eu não quero te matar. Longe de mim fazer tal coisa. Meu rei disse: olha, mas agora eu confio no que você diz. Então eu acredito que você não quer me matar, então você pode seguir sua vida em paz, que eu não vou tentar te matar. Mas Davi sabia que não era verdade. E Davi sabia que o rei ia tentar matá-lo novamente. Só que Davi, agora vocês imaginam, né? A gente está falando aqui rapidamente sobre a vida dele, sobre a fuga dele, né? Do rei Saul. Então, mas você imagina um exército de muitos e muitos soldados tentando matar Davi. Significa, a morte estava sempre próximo, que existia um inimigo tentando tirar a vida dele. Então, assim, Davi poderia fazer o quê? O que você acha? Matar o rei? Não, ele não ia fazer isso, porque o rei tinha sido ungido por Deus. Então, ele não faria isso. E é o quê? Ficar chorando dos cantos, falando mal do rei? Ah, esse rei covarde. Não, Davi, ele fazia uma coisa muito legal. Sabe o que ele fazia com seu instrumento? Isso mesmo que você pensou agora. Instrumento, música, igual a louvor. Ele fazia poesias e louvores para adorar a Deus no meio da sua angústia. Então, quando ele estava triste, ele adorava. Quando ele estava alegre, ele adorava. E do seu coração saía louvores e poesias para Deus. Então, um dos textos que faz parte da nossa lição é Salmo 18, que foi o salmo que Davi escreveu no momento que ele realmente, né, clamava a Deus pela vitória em relação a essa situação dele e de Saul tentar matá-lo. Então, olha só, o que é a gente ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, conhecer quem é o Deus que nós servimos. Lembra da nossa revista Quem é Deus? Quantas coisas a gente aprendeu sobre os atributos de Deus, não é? Foi maravilhoso. E esses atributos Davi conhecia perfeitamente. Então Davi, ele começa esse Salmo 18, a partir do versículo 1, ele fala assim: eu te amarei, ó Deus, fortaleza minha. Então assim, ele começa esse hino dele, esse louvor, essa poesia a Deus, dizendo, falando, né, abertamente para Deus sobre o seu amor, que ele sentia por Deus. Eu te amarei, ó Deus, fortaleza minha, que diz, rocha minha, né? O Senhor é o meu rochedo, olha só. Então ele fala do amor dele e depois ele começa a falar quem é Deus para ele. Tanto que ele conhecia Deus, ele começa a falar quem é Deus para ele.
Eu te amo. Então vamos lá. Versículo 2. Senhor, eu te amo porque o Senhor é o meu rochedo. Lá no 2. O Senhor é o meu lugar forte. O Senhor é meu libertador. O Senhor é Deus, é o meu Deus, minha fortaleza em quem confio. O Senhor é o meu escudo, é a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Olha que coisa linda, ele conhecia Deus. Conhecia tão bem que nos seus louvores ele falava, na sua oração ele falava, na hora que ele escrevia a poesia, os seus salmos ali para Deus, ele falava do amor e ele declarava quem era Deus para ele. Ele sabia quem era Deus, ele tinha intimidade com esse Deus e conhecia o Deus que ele servia, por isso ele descansava em Deus. Aí lá no versículo 6, ele fala assim, na minha angústia, ele começa a clamar a Deus, depois que ele falou do amor dele, depois que ele declarou quem é Deus na vida dele, ele começa a clamar. Então ele fala, na minha angústia, eu clamei ao Senhor, gritei por socorro, e o Senhor do seu templo ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença. Olha que bênção. Então assim, o comportamento de quem estava em tribulação, em situação difícil, fugindo de um rei com seu exército, ele poderia falar de forma diferente, mas não, ele declarou seu amor, ele falou quem era Deus e aí ele derramou suas preocupações diante de Deus. Então Davi era um homem de Deus, conhecido como coração de Deus, né? Amigo de Deus, que conhecia aquele Deus que servia. Então no momento ali de perseguição, no momento de luta, de dificuldade, ele simplesmente louvava a Deus. Então, gente, eu quero lançar um desafio aí para vocês, né? Falando sobre louvor e adoração, os momentos de Davi de dificuldade, né? De perseguição, já que ele louvava a Deus, ele escrevia suas poesias para Deus. Então, eu quero lançar, eu tô com um ajudante aqui que vai cantar uma música para vocês, tá? Vamos lá. Então louve. Na quarentena, eu quero que vocês louvem junto com a família. Tô chorando, louve. Se tiverem com dificuldade, triste em casa, faça como Davi. Louve a Deus. Louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Amém? Então é um desafio para vocês. Ao invés de ficar triste aí em casa, no cantinho, eu não posso ir para a escola, eu não posso ver os meus amigos, eu não posso ir jogar bola na rua. Vocês vão louvar a Deus e agradecer, porque Ele sabe de todas as coisas, né, na nossa vida. Então, louve a Deus, faça poesias para Deus, coloque ali no papel todo o seu sentimento, que você pensa de Deus, quem é Deus para você, fale sobre o teu amor, né, o amor que você sente por Ele, né. Então é o desafio, não reclame, não fique triste, fala para mamãe e papai, não fique triste por causa da quarentena, vamos aproveitar e louvar a Deus, amém? E aí eu queria entregar para vocês a conclusão, então, lá da nossa revista, vamos lá? Obrigada, ajudante. Estou despedindo aqui do meu assistente. Então vamos à conclusão da nossa lição. Como você reage quando tem que enfrentar uma situação difícil? Aprendemos com Davi, vamos louvar a Deus, hein? Busca ajuda na Bíblia? Faz o que vem na cabeça sem pensar? Conversa com pessoas que sabem mais do que você e podem lhe ajudar? O exemplo de Davi nos ensina que não devemos aceitar as pressões do grupo. As pressões do grupo na vida de Davi era aquele momento que os seus soldados falavam, mata, né? Então ele teve a oportunidade de matar o rei Saul e ele falava, não, longe de mim de fazer tal coisa, porque ele é um rei ungido por Deus. Então ele sofria pressão porque ele estava no momento ali que o rei estava vulnerável, ele poderia matar, então seus soldados, mata ele, é a sua oportunidade. Ele dizia não. Então muitas vezes você sofre pressão dos seus amigos para fazer coisas igual a eles. Se eles estão brigando, vai brigar junto. Se eles falam palavrão, vá, acompanhe, né? São situações difíceis que o mundo, né, nos entrega ali em grupo e você tem que aprender a fugir. Assim como Davi fugia do rei Saul, você precisa aprender a fugir de suas situações difíceis em grupo.
E aí, continuando, será que você consegue louvar a Deus mesmo quando acontece algo errado na sua vida? Sim ou não? E quando um amigo o acusa de coisas que você não fez, o que você faz? E depois que tudo acaba, você fica resmungando, agradece a Deus pela proteção que Ele lhe deu. O Senhor está sempre nos protegendo e sempre nos livrando. Às vezes você não percebe, mas o Senhor está te dando livramento. Você não vê e Ele está te livrando de situações difíceis, né? De um acidente, enfim. Ele está sempre por perto, nos protegendo e livrando. Então, eu acho que você já tem a resposta da nossa Eureka, né? Qual que foi o nosso registro de hoje? Quem lembra? Hein? Vamos lá, vamos ler? Qual deve ser o meu comportamento diante daquele que me fortalece? Então, em momentos de angústia, aí nos momentos da quarentena, no momento de perseguição, qual que é o teu comportamento? Resposta: meu comportamento deve ser de louvor a Deus, de louvar a Deus. E a resposta está no próprio Salmo 18:1. Adorar e louvar a Deus nas horas mais difíceis, né? Sempre. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Louve a Deus nos momentos difíceis da sua vida, assim como Davi fez. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês façam atividade e mandem para mim depois, que eu vou mandar daqui a pouco para vocês. E que vocês tenham uma linda e feliz Páscoa nesse domingo. Que vocês jamais esqueçam do verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, não é o chocolate, não é o coelho, mas Jesus ressuscitou, né? Ele vive, ele está vivo. E que vocês possam estar com a família de vocês aproveitando esse dia. Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula. Beijo, tchau, gente. Beijo para todos, tá?